Essa situação que a equipe está sendo submetida é uma situação de cada vez maior risco de contaminação. Primeiro porque eles ficam confinados em um ônibus durante horas, durante dias, na verdade, e mesmo que a delegação, todos sejam testados, não existe nenhum teste que tenha uma eficácia em 100% e excluir realmente que alguém esteja ali portador do vírus e num ambiente fechado como é um ônibus, esse vírus se transmita, podendo inclusive causar um surto na delegação toda. Os jogadores e toda a equipe, toda a delegação estão realmente sujeitos a um risco bastante aumentado de contato e possível infecção pelo vírus da Covid-19. O jogo de hoje entre MAC e Criciúma está garantido no estádio em Cariacica. Depois de encontros, desencontros, 3 estados e 22 horas de viagem, dá para dizer que essa estreia do Marília na Copa do Brasil virou uma mini excursão pelo país. O governo do Espírito Santo anunciou medidas restritivas que passam a valer a partir de hoje no estado, mas a proibição de jogos só passa a valer dia 19, sexta-feira, então o jogo entre Marília e Criciúma realmente vai acontecer. Volto a conversar aqui com o Dr. Nicoleles. Doutor, segundo o Dr. Jorge Pagura, que é o representante da CBF, os estudos da entidade são os mais completos do mundo, que o futebol tem dado exemplo. E como assim, eu gostaria de entender, doutor, como a continuidade do futebol pode prejudicar a tentativa de reduzir o contágio no país. Porque a gente viu aí Flamengo, Palmeiras disputando grandes decisões e existe aglomeração, a torcida fica do lado de fora. Tem coisas que me parecem inevitáveis, doutor. Nós acabamos de ver um exemplo, né? Você tem 2 coisas que têm que ser feitas a nível nacional de maneira emergencial para reduzir a taxa de transmissão do vírus. Evitar aglomerações e evitar fluxo de pessoas pelas rodovias e pelo espaço aéreo brasileiro. Bom, o que nós vimos aí com o time do Marília vai de encontro a uma das medidas mais importantes de conter o vírus. Esses jogadores estão sendo expostos a riscos enormes, porque, como nós ouvimos, existe uma chance de até 30% dos testes RT-PCR darem um falso negativo, ou seja, o exame vem negativo e a pessoa está com o vírus. E segundo, são as aglomerações que ocorrem não só nos festejos dos títulos, mas em cada jogo. Aglomerações em bares, restaurantes, nas próprias casas das pessoas, e como boa parte do Brasil, essas entidades, bares, restaurantes, não estão fechadas, nós vamos gerar aglomerações. Quanto ao protocolo da CBF ser o melhor do mundo, eu gostaria de ver uma análise da comunidade científica do mundo sobre isso, e não de uma parte interessada no protocolo, porque eu garanto para você que não é o protocolo mais eficiente do mundo, nem no futebol e nem em lugar nenhum, porque se você só testa, se você não rastreia os jogadores e os contatos dos jogadores, você inevitavelmente vai ter surtos e vai propagar o vírus para pessoas fora do futebol, familiares, amigos, pessoas que estão assistindo os jogos. A gente sabe que isso na pandemia, né, doutor, é muito comum, depende da condução individual de cada pessoa, né, como o jogador, como o dirigente que frequenta o vestiário, como cada pessoa vai gerir, né, vai respeitar a pandemia. Doutor, na sua opinião, qual seria a maneira ideal de conduzir essa paralisação e um retorno do futebol? O que deveria ser feito? O senhor acha que uma bolha, como foi feita na NBA, por exemplo, ano passado, onde os jogadores ficaram confinados em um hotel, em locais que eles só conviviam entre eles, daria certo aqui? Bom, eu acho que a paralisação deveria ser completa em todo o Brasil a partir de hoje, imediatamente. Nenhuma disputa de nenhum jogo nas divisões profissionais ou de categorias de base, masculino ou feminino, regional ou Copa do Brasil. E o futebol só deveria voltar quando as autoridades sanitárias do país e de cada região tivessem um consenso que a taxa de transmissão caiu a níveis seguros ou quase nulos e o número de casos por milhão passou por um limite mínimo aceitável internacionalmente, que os riscos são ou mínimos ou desapareceram de infecções fora dos estádios de futebol. A transmissão dentro do campo de futebol não é a maior preocupação. A maior preocupação é os contatos e as aglomerações. A sua outra parte, né? Basicamente, essas condições de retomada estão sendo discutidas no mundo inteiro. E uma coisa que ninguém fala aqui no Brasil é que a maioria das ligas europeias estavam ocorrendo nessa segunda onda com todos os bares e restaurantes fechados na Inglaterra, na França, na Espanha, em Portugal. Ou seja, não dá para comparar a Liga Europeia
com o Campeonato Brasileiro, como algum comentarista de futebol escreveu em suas colunas. É uma comparação absolutamente espúria, sem nenhuma relevância estatística. Doutor, eu acho que é importante ressaltar isso, né? Porque às vezes, o cara é médico, é cientista, não gosta de futebol. O senhor ama futebol, o senhor é um apaixonado pelo Palmeiras, deve ter ficado feliz com os títulos. E a gente vive essa dualidade. Eu quero te fazer essa pergunta que você, inclusive, respondeu ontem no Sport TV. Se o futebol continuar, o senhor, como palmeirense, vai continuar assistindo? Qual que é a sensação? Qual é o sentimento de ficar vendo a bola rolando com tudo que está acontecendo no Brasil? Bom, basicamente, você está totalmente certo, eu sou um fanático, assisto jogos do Palmeiras em qualquer fuso horário, em qualquer parte do mundo, me considero um torcedor emérito do Alviverde imponente, que tem Mundial sim, mas a minha relação com o futebol é a relação de um amor traído, né? Eu não consigo mais ligar a televisão e ver 22 jovens, mais comissão técnica, mais jornalistas, mais pessoal operador, expondo-se a riscos para o resto da vida de contrair um vírus que é desconhecido, cujos efeitos colaterais e sequelas são desconhecidas ainda. Eu não consigo mais ver esses jovens se expondo, porque tem que trabalhar para ganhar a sua vida, sem sentir uma angústia, porque eu sei quais são as consequências possíveis disso. Então, eu parei de pagar pay-per-view, eu estou parando de assistir programas esportivos, programas na televisão, e eu, infelizmente, vou deixar esse meu grande amor, que foi, nesses meus 60 anos de vida, uma das grandes paixões da minha vida, de lado, até a pandemia acabar. Doutor, muitíssimo obrigado pelo papo, pelas suas informações esclarecedoras. Espero que sirva para o grande público também, para a gente que ama o futebol, mas vê essa situação agora. Muito boa tarde, obrigado e parabéns pela temporada do Palmeiras 2020. Muito obrigado, Andreoli, e parabéns aí pelo seu programa. Valeu, obrigado, doutor Miguel Nicoleles, com a gente hoje.